Você sabe o que foi a Guerra dos 100 Anos? Não? Vamos à aula de hoje? A Guerra dos 100 Anos, que na verdade não durou 100 anos. Isso mesmo, a Guerra dos 100 Anos durou mais de 100 anos. 116 anos. Você que é bom em exatas, faça as contas aí. O conflito começa em 1337 e termina em 1453. Confere? 116 anos de guerra. Embora eu tenha que dizer que os conflitos eram intermitentes. Isto é, o período era marcado por momentos de calmaria, seguidos de combates violentíssimos. Professor, tenho que decorar a data? Claro que não, mas é importante saber que essa guerra faz parte do conjunto de crise do século XIV. Peste negra, fome, revoltas camponesas e a guerra, que acaba sinalizando o fim da Idade Média. Não é por acaso que o ano em que a guerra termina é o mesmo ano da invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos, considerado o marco cronológico do fim da Idade Média e início da Idade Moderna. No primeiro período da guerra, Eduardo III, conhecido também como Eduardo de Windsor, cresce os olhos no território francês, em parte pela relativa opulência econômica propiciada, de certa forma, por atividades comerciais e bancárias, como, por exemplo, na região de Champagne. Eduardo III, que era neto do rei francês Filipe IV, Filipe o Belo, apontado como um dos responsáveis pelo extermínio dos cavaleiros templários, lembra? Isso mesmo, Eduardo III era neto daquele monarca francês. Pois então, em 1328, Carlos IV, o último dos 3 filhos de Filipe o Belo, morre. A coroa francesa foi transferida para um primo distante do rei, que foi coroado como Filipe VI, deixando Eduardo III inconformado, pois ele era sobrinho do rei falecido, embora por parte de mãe. O rei da Inglaterra apresenta seu nome como o legítimo sucessor ao trono francês. Mas como os franceses seguiam uma lei sálica, lei consuetudinária da época do Império Carolíngio, lembram Carlos Magno? Bom, por essa lei a sucessão deveria respeitar a linhagem masculina. A negativa francesa resulta no início da Guerra dos 100 Anos. O primeiro período da guerra vai de 1337 a 1360. A França sofre constantes ataques ingleses, forçando os franceses a proporem um tratado de paz, reconhecendo os territórios franceses já conquistados pela Inglaterra como territórios ingleses. Em troca, Eduardo III reconheceria a coroa do rei francês. Você acha que o rei inglês concordaria? Formalmente, o rei não concordou, mas devemos admitir que o período que se seguiu, isso se comparado aos primeiros 33 anos, foi de relativa calma. Foram anos com combates mais esparsos, chegando inclusive em 1400 à assinatura de uma trégua de 20 anos. A terceira fase da guerra é uma das mais retratadas no cinema e na literatura. Nesse período da guerra, a França, independente de suas deficiências, começa a reagir contra os ingleses. O drama dos franceses diante dos ataques ingleses era enorme. Como exemplo disso, podemos citar a experiência de uma menina francesa que presenciou o assassinato de seus pais e que teria sua breve vida marcada pela violência e pela coragem. Sabem de quem eu estou falando? Isso mesmo, você é bom, hein? Joana d'Arc. A menina, ainda adolescente, cortou o cabelo, vestiu-se de homem, iniciou treinamentos militares e entrou para o exército. Chegou a comandar tropas e, além de encorajar os franceses no enfrentamento aos ingleses, alcançou importantes vitórias. Eu fico imaginando a inveja dos homens daquela época com o sucesso dessa mulher na atividade em que eles mais ostentavam sua superioridade e virilidade. Tadinha da menina, tão corajosa, mas tão inocente. Raiva mesmo devem ter sentido quando o rei Carlos VII demonstrava publicamente sua admiração pelo talento militar da menina. Em 1430, durante a Batalha de Paris, nesse momento ela tinha apenas 18 anos, foi ferida com um dardo lançado por uma besta. Os borgonheses
Franceses que cooperavam com os ingleses venderam a menina para os invasores, que naquele momento controlavam Paris. Em função de suas alegadas visões, foi acusada de feitiçaria e acabou sendo queimada viva no ano de 1431, com 19 anos. Essa fase final da guerra acabaria em 1453, quando finalmente os franceses expulsaram os ingleses e retomaram a antiga soberania do território francês. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.